Uma semana que promete, e promete muito para o torcedor vascaíno. Até o momento, dia 4, fecha-se a janela do futebol brasileiro. E o Vasco tem que, de fato, correr contra o tempo para conseguir reforçar o atual elenco. Inclusive, sobre isso, vamos trazer novidades aqui a vocês sobre a situação do atacante Lucas Braga, que pertence ao Santos e é alvo do Gigante da Colina. Ontem, o Odair Hellmann, técnico do clube paulista, falou sobre o interesse do Vasco e a situação do jogador. Será que realmente temos reforços à vista? Além dessas muitas outras informações, até porque sexta tem amistoso contra o Atlético de Minas Gerais em São Januário. Também temos muitas outras informações tratando de crias das categorias de base do Gigante da Colina. Expectativa que nesses próximos dias uma barca grande aconteça de vários atletas formados aqui no clube. E além dessas, é claro, muitas outras informações. Porém, torcedor, antes de começar o vídeo, antes de trazer as informações para vocês, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, eu faço questão de vir aqui e pedir a sua ajuda, a sua inscrição, pois se você está conseguindo olhar, estamos quase chegando aos 90 mil inscritos. Faltam menos de 600 torcedores vascaínos para conseguirmos chegar a essa marca importantíssima. Então, de verdade, se inscreva no nosso canal. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. E não esqueça também de aqui embaixo deixar nos comentários: você acha que o Lucas Braga é um bom reforço? Você concorda com uma barca longa também, grande inclusive, de jogadores formados aqui na base Cruz Maltina? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, porque temos muitas informações a trazer aqui a vocês. E já até adiantando, durante esse final de semana, tanto sábado quanto também ontem no domingo, a gente colocou apenas um vídeo por dia. Mas a gente vai voltar hoje, segunda-feira, com Acorda Vascão, com Fala Gigante, com Boa Noite Gigante, amanhã também. Sempre 3 vídeos o dia a partir de hoje. Todos os dias da semana vocês podem vir aqui que teremos 3 vídeos no dia. Tranquilo, rapaziada? Mas quero começar aqui, primeiramente falando sobre o ponto esquerdo, atacante Lucas Braga, de 26 anos. Nesses últimos dias, principalmente na sexta-feira, foi a data que a informação acabou vazando. A informação que tivemos é que o Vasco, por procurar um ponta esquerda no mercado, via a contratação do Lucas Braga como uma grande oportunidade. Até porque hoje o Santos é um clube que não tem um financeiro, uma grana, um caixa muito bom. O Vasco é um clube que procura uma oportunidade de mercado, não vai investir em nenhum atleta. E exatamente por esses dois motivos, o Vasco via um leque de opções para fazer, inclusive, com o clube paulista, para poder contratar um jogador que hoje é uma carência no elenco e sem gastar grana. Até porque o Vasco poderia pegar um empréstimo com opção de compra, poderia até colocar jogadores e envolver nas negociações, e até mesmo, já que tem uma dívida hoje com o Santos no valor de 6 milhões de reais, o Santos tem uma dívida, perdão, com o Vasco poderia utilizar essa dívida para ter a contratação definitiva do Lucas Braga. Então várias situações foram colocadas à mesa e fizeram com que o Vasco, o torcedor, a diretoria, realmente acreditassem que essa negociação poderia vir a sair dos papéis. As conversas aconteceram e acontecem. E, inclusive, gente, ontem o técnico do Santos, Odair Hellmann, disse em uma entrevista sobre a situação do Lucas Braga. Ele acabou confirmando durante essa entrevista que o Lucas Braga fica no Santos. Pelo menos essa é a informação dada pelo Odair Hellmann na noite de ontem. Confirmou que de fato há um interesse por parte do Gigante da Colina na contratação do atleta, mas deixou bem claro que o Lucas Braga só sai do Santos se o Vasco pagar um valor alto pelo jogador. Pois a partir desse valor que o Santos receberá, o Santos vai até o mercado contratar outras peças. Inclusive, durante essa entrevista ele falou assim, ó, que vários clubes dificultam o Santos na hora das negociações, colocando valores altos, e agora também chegou a hora do Santos dificultar para outros clubes, ou seja, ter a mesma postura que outros adversários têm com o clube paulista. Então é um clima meio ruim nesse momento entre Vasco da Gama e Santos. O Vasco chegou sim a ter a intenção de colocar alguns atletas na mesa. O Vinícius, o Ulisses, zagueiro e atacante, volante Zé Gabriel, foram colocados aí à disposição, estariam até mesmo na mira do Santos, mas a situação hoje é que o Odair Hellmann passou ontem. O clube paulista quer dinheiro, o clube paulista quer um bom valor para liberar o Lucas Braga, que é um nome que não é tão utilizado por lá. Um jogador que, inclusive, gente,
no último sábado, chegou até mesmo a ter um jogo treino do Santos e o Lucas Braga não participou por uma lesão no pubis. Ele vem se recuperando desse problema. O Santos não conta, aliás, conta até com o atleta, mas não é uma peça importante. O Vasco, volta a repetir, viu uma oportunidade de mercado, mas o Santos, mesmo diante disso, vem dificultando a negociação. Vamos ficar de olho. Acredito que nesse momento dificilmente as coisas vão andar de uma maneira positiva, mas é um nome que interessa ao Vasco. O Vasco terá ainda essa semana para negociar pela contratação do jogador e quem sabe, né, realmente hoje ainda, segunda-feira, as coisas possam mudar o rumo, mas de momento é o que passamos. O Santos aceitaria até vender o Lucas Braga, mas quer um bom valor pela negociação. Outro nome que também tivemos informação ontem, principalmente, gente, através lá do canal do Detetives Vascaínos, foi o Bryan Aguirre. Para quem não conhece, o Bryan Aguirre é um jogador argentino, um atleta que vem tendo um crescimento alto aí nesses últimos meses, um atleta apenas de 20 anos, que hoje veste a camisa do New Old Boys da Argentina. Na última temporada, 2022, ele fez a sua estreia no profissional do New Old Boys, aliás, fez a estreia não, né, mas fez a sua temporada com mais partidas, foram 9 jogos, e nesse ano, 2023, ele tem 8 jogos e 3 assistências, porém nenhum gol marcado com a camisa do clube argentino. Ele é ponta esquerda e é ambidestro, consegue atuar tanto com a perna direita quanto também com a perna esquerda. Mas é um jogador que é dessa posição de ponta esquerda como o Lucas Braga, uma posição como a gente trouxe, carente hoje dentro do elenco Cruz Maltino. E o Marcos Jacobson, que é o jornalista do canal Detetives Vasco, entrou em contato aí com o empresário do jogador e também com o dirigente do New Old Boys. E quem respondeu esse contato foi o dirigente do clube argentino, que deixou bem claro que, de fato, houve um contato do Vasco da Gama, porém até o momento nada formal. Ou seja, houve contato, houve até uma troca, mas nenhum tipo de oficialização com relação à proposta foi feita por parte da diretoria Cruz Maltina ao New Old Boys pelo Bryan Aguirre. Volto a repetir, é um jogador de ponta esquerda, uma posição carente no elenco do Vasco, um jogador de crescimento na carreira, que com apenas 20 anos já tem 8 partidas na temporada, é titular e 3 assistências. Jogador que pode interessar, mas volto a repetir, até o momento nada foi formalizado por parte do Vasco. Quem sabe durante essa semana as coisas não evoluem até pela carência, volto a repetir, o Vasco tem por esse setor, vai fazer de tudo para procurar opções viáveis no mercado para aquela posição. Outra situação, gente, que ainda se trata de mercado, não sobre chegadas, mas principalmente sobre saídas, antes da gente entrar em outros assuntos, é sobre o Nenê. Ainda há uma dúvida sobre a despedida do Nenê. Será que o Nenê fica e vai embora no jogo contra o Bahia, se aposenta e permanece na comissão técnica? Ou será que o Nenê não continua no clube? Será que o Nenê vai encerrar a sua carreira em um outro time do futebol brasileiro ainda durante essa temporada? Tá nessa incógnita. O Vasco sentou com o Nenê no nome do Paulo Brax nessa última sexta-feira. Conversou com a atual camisa do 10 do Vasco. Deixou bem claro que não vai renovar o contrato com ele. E que se ele quiser ficar, tem uma proposta na mesa para ser um funcionário do clube, trabalhar ou dentro da comissão técnica ou dentro do departamento de futebol. Até o momento, gente, hoje, segunda-feira, 7 horas da manhã, o Nenê não respondeu essa proposta formalizada pelo Vasco. O Nenê ainda não sabe sobre o futuro dele, não sabe se quer de fato trabalhar no departamento de futebol, se quer trabalhar na comissão técnica do Vasco ou se quer continuar a sua carreira profissional. Ele ainda vive uma incerteza muito grande sobre o seu futuro, mas caso permaneça, volto a cravar aqui a vocês. A despedida dele ocorrerá contra o Bahia no dia 29 de abril, muito provavelmente no jogo que será realizado no Maracanã. Você aí, é a favor da saída ou da permanência do Nenê? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E outra informação também muito importante aqui, gente, para trazer a vocês é sobre Andrei Santos. Andrei que inclusive nesse último sábado, anteontem, esteve presente dentro de campo pela seleção brasileira atuando contra o Marrocos. Foi titular da seleção comandada pelo técnico Ramon Menezes. Ontem, o jogador já desembarcou no Rio de Janeiro e hoje, segunda-feira, se reapresenta no CT Moacir Barbosa. Uma semana que será muito agitada, já já iremos falar sobre um amistoso que estará acontecendo nessa próxima sexta. Mas eu tenho uma informação aqui importante a trazer a vocês sobre o Andrei Santos. A situação, gente, é a seguinte: o Mundial Sub-20, Mundial esse que terá no mês de maio, que é, no caso, onde o Andrei Santos, inclusive, tem a participação mais que importante. O Andrei é uma peça-chave da seleção brasileira comandada pelo técnico Ramon Menezes, Sub-20, e esse Mundial tem chances de ser cancelado. Quem trouxe essa informação aí foi o César Luiz Merlot, no caso, setorista muito forte aqui do mercado sul-americano. Ele trouxe essa informação na noite de ontem, que há risco sim do Mundial acabar sendo aí cancelado, no caso, para o mês de maio, para algum outro mês. Ainda não temos aí informações sobre qual seria o motivo desse cancelamento, mas realmente há a possibilidade disso
acontecer. E automaticamente, meus amigos, o Andrei não participando do Mundial, o Andrei terá mais jogos com a camisa do Vasco da Gama, pois ele passaria o mês de maio todo fora, servindo a seleção brasileira sub-20. Ele permanecendo, fica o mês todo de maio aqui no Vasco da Gama, fica o mês todo de junho no Vasco da Gama, isso só representa o Chelsea no mês de julho. Então ele teria ainda abril para disputar as 3 rodadas do Brasileiro, teria o mês de maio para disputar as rodadas do Brasileiro com o Vasco e teria ainda também julho para vestir a camisa Cruz Maltini. Então esse Mundial suspenso é chato pelo olhar da seleção brasileira, mas é muito agradável ao torcedor por saber, principalmente o técnico Maurício Barbieri, que pelo risco de não ser realizado esse Mundial Sub-20, o André poderá ficar mais tempo aqui no Vasco da Gama. Não apenas o André, como também o Marlon, que é outra peça aí do elenco Cruz Maltino, que serve a seleção durante esse tempo de convocações para a base. Sobre a semana, que será muito agitada, como trouxemos aqui a vocês, o Vasco já definiu a programação de treinos. E, inclusive, na próxima sexta estará acontecendo um amistoso contra o Atlético. Atlético, para quem não sabe, foi o semifinalista do Campeonato Mineiro, que causou muitas dificuldades ao Atlético. Foi um jogo muito polêmico, um pênalti não marcado a favor do Atlético, que iria levar até partidas penalidades máximas. Um jogo aí muito bom de ser visto, o Atlético se defendendo muito bem, conseguindo de fato conter as ofensivas do Galo, e o Vasco, sabendo da qualidade do Clube Mineiro nesse início de temporada, faz questão de marcar um amistoso para essa próxima sexta-feira. O jogo será em São Januário, mas sem a presença do público. O horário ainda não foi divulgado pela assessoria de imprensa do clube, mas em breve teremos aí uma confirmação de qual será o horário da partida entre Vasco da Gama e Atlético, mas sem a presença do torcedor vascaíno dentro do caldeirão de São Januário. Então o Vasco se preparando aí de fato para o Campeonato Brasileiro, e assim como esse amistoso, a expectativa é que muitos outros ainda ocorram aí durante esse mês de março agora, que está no final, e também no início do mês de abril. E, gente, algumas informações rápidas aqui para fechar o vídeo. Ontem a gente falou, né, sobre Marlon Gomes, que o Marlon já teria recebido aí algumas conversas do Porto, lá de Portugal, pela sua contratação. Ele tem contrato com o Vasco até 2024, dezembro de 2024, mas já vem recebendo muitas ofertas, muitas sondagens, muitos interesses, já vem tendo conversas com vários clubes do futebol europeu, mas não apenas o Marlon, como outros atletas também devem estar de saída. A gente falou sobre o Ulisses, sobre o Vinícius, o Galarza, um nome que também está bambeando ali internamente dentro do Vasco. O Marlon Gomes vem recebendo sondagens, e ontem tivemos a informação que o Laranjeira, que também é um cria das categorias de base do Gigante da Colina, vem ouvindo propostas para a situação do jogador. O Vasco não vai forçar uma saída, o Vasco vai deixar aí tranquilamente a situação para ver qual será o melhor futuro para o atleta e o melhor também futuro para o Vasco da Gama, se tratando de negociação, mas realmente a expectativa é que o Laranjeira possa vir a ser o próximo atleta, a sair do clube, a sair do Vasco da Gama. Inclusive, segundo informações, ele já tem conversas de mais de uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo são 16 jogos disputados com a camisa do Vasco, 5 como titular e nenhum gol marcado. Esse jogador que se deu início ali em 2019 de uma maneira surreal naquela Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Vasco chegou à final contra o São Paulo. Não apenas o Laranjeira, mas como o Lucas Santos veio daquela copinha, o goleiro Alexander, Thiago Reis. Muitos jogadores saíram de lá e poucos de fato renderam, ou quase nenhum, inclusive dentro de campo, de titulares. No reserva tinha o Thales Magno, que hoje está no Orlando City, está no New York City, mas realmente do time titular daquela ocasião, daquela final da Copa São Paulo, poucos renderam, e o Laranjeira pode ser mais um daquele elenco a sair pela porta dos fundos de São Januário por não ter rendido aquilo que era o esperado. E já que estamos falando aqui sobre crias, né, gente? Passar rápido sobre duas situações. Uma sobre o Sub-20. Ontem o Vasco entrou em campo pelo estadual e venceu pelo placar de 2-1 a equipe do Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, com os gols de Julião e Roger. E também outra informação sobre seleção brasileira. Seleção brasileira Sub-17 venceu ontem a equipe do Friburguense Sub-20 pelo placar de 3-0 lá na Granja Comari. Um amistoso de preparação. A seleção brasileira venceu, placar aberto pelo atacante Cauã Elias, e os 2 últimos gols foram marcados pelo Ryan, atleta cria das categorias de base do Gigante da Colina. Então o Vasco segue muito forte, muito
Então a base do Vasco segue também representando a seleção, até porque além do jogo que aconteceu ontem contra o Friburguense, vencendo a seleção 3-0 a equipe de Nova Friburgo, na última quarta também já havia tido outro jogo da seleção brasileira sub-17, mas contra o Botafogo sub-18. A seleção venceu pelo placar de 4-1 e o Ryan também marcou um gol nessa partida, então a base do Vasco segue muito forte, representando essa Cruz de Malta lá na nossa seleção. Tranquilo? Esse foi o vídeo, rapaziada, muitas informações, um vídeo cheio de novidades, uma base que realmente vem se reforçando e muitos atletas vão sair, até para um grande período de renovação que passaremos em breve com relação aos nossos jogadores. A gente fica por aqui, esse foi a Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta segunda que promete muito. Estaremos aqui à tarde com Fala Gigante e à noite também com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.